Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho. Estamos lendo aqui a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10:5. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Esse assunto, batalha espiritual, que eu sempre não, já falei por aqui, que houve uma época de uma ênfase, e toda ênfase tem que ter lá suas cautelas, né? Porque a ênfase, ela traz consigo releituras, e aí começa a haver batalha espiritual aonde não tem, muitas vezes. E o pior dessa releitura é buscar batalha aonde não tem, né? E não enxergar os lugares onde estão verdadeiramente as batalhas. Então era muito comum naquele período histórico da nossa vivência aqui no Brasil, amarrar o capiroto e botar irmãos para orar antes do culto e uma porção de coisas tal, mas coisas assim mais pessoais, digamos assim, né? Por exemplo, não perdoar o irmão ou manifestar ira, tal, aonde a própria Bíblia deixa claro, né? Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, né? Então, as pessoas amarravam o diabo, mas não amarravam a sua própria ira, dando lugar ao diabo. Eu estou dando um exemplo entre muitas coisas, outras coisas. A ênfase num ponto só é danosa, mas o que é necessário eu dizer, batalha espiritual e existe sim. A forma enfática é um excesso, mas a batalha em si existe porque o apóstolo Paulo fala dela aqui na carta aos Coríntios de passagem, mais pontualmente na carta aos Efésios. Apóstolo Pedro também falou um pouco sobre isso, de maneira que a gente tem ciência do que a Bíblia nos ensina. Satanás e seus anjos estão soltos, eles não nos aparecem, graças a Deus por isso, com a sua afeição, ainda que com poderes de transfiguração. Eles podem se travestir até mesmo de obreiro, né? E do evangelho. Então, enfim, mas a questão é que, como eu dizia, graças a Deus que eles não nos aparecem, nem travestido, nem in natura, né? Não nos aparece, que Deus não permite, mas a sua influência está no mundo. E é disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. É fato, é verdade, que o apóstolo Paulo menciona, como eu disse, aqui é de passagem, porque ele está falando de um outro assunto. Se vocês perceberem, ele está falando sobre a sua autoridade apostólica. Ele está dizendo que quando ele encontra os irmãos face a face, ele é humilde, mas que quando ele está ausente, ou seja, através das cartas, ele é mais ousado, né? Ele está dizendo, em outras palavras, né, pelo amor de Deus, não, não deixa chegar um ponto de eu precisar agir com rusticidade, não me deixa ser grosseira, não preciso chegar a esse ponto. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Suplico-vos que quando estiver convosco não seja obrigado a usar de rigor e audácia,
tal como penso que ousarei agir, né? Para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Então, tinha muita gente dizendo, ele é muito mandão, muito austero, muito manda-chuva, muito coronel, né? E alguns pensavam assim. Ele dizia, isso aí é padrão humano de briga, de coerção, de gritar, de botar o dedo na cara do outro, de fazer barraco, tudo isso é padrão humano. Tem gente, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, parece que eu até precisaria fazer isso aí, né? Agir assim. Muita gente, aliás, pensa que eu ajo assim, com esses padrões humanos, barraco, né? Coerção, sou eu que mando, esse tipo de coisa. Não, mas eu não me conduzo assim. Embora eu viva como vocês, como seres humanos, a gente não luta, a gente não resolve os problemas da igreja com os padrões humanos, ou seja, na base da briga, na base da confusão, do desentendimento, né? Por quê? Porque a gente tem que lutar contra um problema, mas as nossas armas, ou as armas da nossa guerra, não são terrenas. Não são terrenas que ele diz padrões humanos, né? Mais poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Com as armas de Deus, e ele, para a igreja em Éfeso, ele já tinha explicado que era a armadura de Deus, as armas de Deus. Tem a ver com o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, calçar os pés na preparação do evangelho, prontidão para evangelizar, ter em mãos o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do maligno, e ter na mão também a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. E eu gosto quando já teve estudiosos que pegaram todas essas armas e resultou no seguinte: é se vestir de Jesus, né? Armas espirituais é se vestir de Jesus. Jesus é a nossa arma espiritual, mas convém estudá-las para saber da sua aplicabilidade, como é que funciona isso no dia a dia. O apóstolo Paulo está dizendo, a minha arma é espiritual e ela pode destruir tudo que tinha na época dele, né? Vãs filosofias e arrogância, né? Que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Ele está dizendo, ele poderia estar se referindo às tradições judaicas, o próprio legalismo judaico, né? A filosofia grega, com as escolas existentes na época, e tudo quanto é filosofia, senso comum do povão, né? Tudo aquilo que fazia com que as pessoas se fechassem para o evangelho. Ele está dizendo a maneira como a gente luta com as armas espirituais, a gente pode destruir essas filosofias, esses conceitos. Hoje a gente chamaria de ismos, nós chamaríamos de ideologias. A gente pode destruir tudo isso aí, né? E aí tem uma parte muito humilde que eu fico pensando que é um caráter pessoal, quando ele diz: e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. A leitura pode ser feita também no pacote de, em lutando com as armas espirituais, vencer ideologias e ismos e levar pessoas à obediência de Jesus, ou discipulá-las. Mas eu prefiro hoje aqui pensar que dominar o próprio pensamento, né? Por quê? Porque a influência destes ismos e ideologias estão aí permeados em tudo ao nosso redor. E eu, Osmar, tenho que dominar o meu
próprio pensamento. É por isso que eu comecei dizendo, às vezes a gente vê batalha espiritual aonde não tem. E aonde tem, a gente às vezes dá uma ignorada quando tratamos esse assunto de forma enfática. Então, onde é que acontece também uma batalha espiritual? Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos dominar o próprio pensamento da natureza pecaminosa, que ele é alimentado todos os dias em alto nível com os ismos e as ideologias do mundo, né? Por isso que a gente poderia dizer, numa leitura cultural, histórica, que a revolução sexual, né, do século passado, ela vem até os dias de hoje e influenciou, né? Influenciou o pensamento de muitos crentes, né? E eu poderia falar de qualquer outra dissolução, né? Coisas que são do mundo, lá do lamaçal do pecado, mas que influenciam, né? E a gente tem que se esforçar para, aí sim, fazer uma releitura, mas não uma releitura da palavra para buscar argumentos, não, mas fazer uma releitura do que está acontecendo ao nosso redor para impor a palavra como argumento final, como clivo, como a nossa orientação de fato. Deus te abençoe a pensar nisso. Ah, ele continua, ele diz que desta forma a gente vai estar preparado para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Ou seja, quando eu conseguir dentro de mim vencer o pensamento carnal, aí eu vou estar preparado para repreender qualquer atitude rebelde, né? Ah, que Deus nos abençoe, né? Não é à toa que ele diz, por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Aí ele diz assim, se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo, né? Aí ele retoma o assunto da autoridade apostólica. Nós somos de Cristo e a gente tem que sujeitar tudo a Cristo. E essa é a batalha espiritual pessoal. Aí sim, depois que a gente estiver cheio da palavra e vencido estas coisas em nós, a gente tem condições de externar isso. Ei, mas não é com preconceito, não é com desdém, nem com deboche, nem com supremacia religiosa, nem com falsa autoridade, que eu chamaria de falta de educação. Não é com base no desrespeito, é com a fé, é com a espada do Espírito, é com o capacete da salvação, as mais profundas convicções, né? É com a preparação do Evangelho da Paz e com toda a verdade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra nos ensina e nós precisamos vencer. O nosso intelecto não vence nada no mundo, Senhor. Bons pensamentos e boas intenções não resolve. Nós precisamos da tua armadura. Nos ensina a tomar a tua armadura todos os dias para que vençamos. Oro a Deus no nome de Jesus. Amém.